Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. How many more can I say in here, the deaf, dumb, blind, cancer-eaten, and so forth, that God has healed because God made the promise? Quantos mais eu poderia citar aqui? Os surdos, mudos, cegos, os comidos pelo câncer e assim sucessivamente, que Deus curou porque Deus fez a promessa. That night while praying for the lady over on the corner, the Holy Ghost came down. Naquela noite, enquanto orava por uma senhora em um canto, o Espírito Santo desceu. She had her little children around her, and her husband was sitting there. Ela estava com seus filhinhos ao seu redor e seu esposo estava sentado ali. And the Holy Spirit said, "Thus saith the Lord, she's going to be made well." E o Espírito Santo disse: assim diz o Senhor, ela ficará boa. The next morning, Mr. Andrews, a perfect infidel, met me at the corner and shamed me. Na manhã seguinte, o Sr. Anders, um perfeito infiel, encontrou comigo na esquina e me humilhou. Said, "Preacher, aren't you ashamed of yourself?" Disse: pregador, você não se envergonha? I had an old pair of ragged overalls coming from the store to get some buns for breakfast, and he was going over. Eu estava vestido com um velho macacão esfarrapado, chegando do armazém, onde comprei alguns bolos para o café da manhã. He said, "Shame on you, would deceive that family like that." E ele estava passando e disse: que vergonha, você enganar aquela família daquele jeito. That poor little mother laying there with those children dying, and you telling her under a falsehood that she was going to be allowed. E aquela pobre mãe deitada ali com aquelas crianças morrendo, e você lhe dizendo sob uma falsidade que ela viverá. Said, "Sir, I never told her that." Disse: Senhor, eu nunca lhe disse aquilo. God said that, and His words are true. Deus disse aquilo, e suas palavras são verdadeiras. Said, "Shame on you, there's no such a thing as God. Only you're a mental work-up and emotions." Disse: que vergonha, não existe tal coisa como Deus, apenas sua persuasão mental e emoção. Oh, my. Oh, que coisa! A few days after that, when his wife was stricken at the hospital here, you know the story, most of you. Poucos dias após aquilo, quando a sua esposa foi para o hospital aqui, vocês conhecem a história, a maioria de vocês. And he had to come to me to go pray for a very renowned Christian woman. E ele teve que vir até a mim para ir orar por ela, uma mulher cristã muito conhecida. I said, "Sister, laying." Eu disse: irmã, deitada. My wife was just here somewhere. She got in the building this morning, and we went to see her, and there she was, swollen, didn't even know nothing. Minha esposa, que estava aqui em algum lugar, se ela entrou no edifício nesta manhã. E fomos vê-la. E ali estava ela inchada, não sabia nem mesmo de nada. The doctors of Louisville said that a great blood clot would run to her heart and she'd be dead, and it said any minute. Os médicos de Louisville disseram que um grande coágulo sanguíneo estava indo para o seu coração e que ela morreria a qualquer momento. And he come with his hat pulled down, crying. E ele chegou com seu chapéu puxado para baixo, chorando. He said, "Preacher, I've been an unbeliever, but if God can help my wife." Ele disse: pregador, eu tenho sido um incrédulo, mas se Deus puder ajudar a minha esposa... He said, "That woman that you said that about up were doing her housework." Ele disse: aquela mulher, a respeito da qual você falou aquilo, está de pé fazendo o seu trabalho de casa. I said, "Sure." Eu disse: claro. She lives yet today, and that's been 8 or 10 years ago, and she's still living. Ela vive ainda hoje, e isto foi há 8, 10 anos atrás, e ela ainda está viva. And the woman said, as he come across this common to crying, he said, "Will you go pray for us?" E a mulher disse, enquanto ele fazia este comentário, chorando, ele disse: você pode ir orar por ela?
I said, yes, sir, but I want you to pray here first. Eu disse, sim, senhor, mas eu quero que você ore aqui primeiro. And let him see. E o deixe ver. We went out to the hospital, and there she was laying there dying, all swelled up, her lips turned inside out, like that. Nós fomos para o hospital e ali estava ela deitada, morrendo, toda inchada, seus lábios virados para fora, assim. And my wife loved her, and we knelt down. E minha esposa gostava dela. E nós nos ajoelhamos. She was a member of the Christian church in Virginia. Ela era membro da igreja cristã em Virgínia. And we went and knelt and prayed for her, and when we was praying, a vision come over. E fomos e nos ajoelhamos e oramos por ela. E quando estávamos orando, uma visão veio acerca dela. I see myself sitting, leaned back on that porch right there, eating a big apple pie like this in my hand, for she was a famous cook. Eu vi a mim mesmo assentado com as costas inclinadas naquela varanda, comendo uma enorme torta de maçã, assim, na minha mão, pois ela era uma cozinheira famosa. I raised up and I said, honey, thus saith the Lord. She's going to live. Eu me levantei e disse, querida, assim diz o Senhor, ela vai viver. And when she did, in 2 hours from then, they had to call the specialist from Louisville. All the water had passed from her and everything else. E quando ela, em 2 horas após aquilo, eles tiveram que chamar um especialista de Louisville. Ela havia perdido toda a água e tudo mais. And the specialist said, somebody's been here besides the doctor. E o especialista disse, alguém veio aqui, além do médico. What was it? Christ! He lives. O que foi? Cristo, ele vive. 2 weeks after that, I passed the man on the same corner. I'm looking at the tree right now. 2 semanas após aquilo, eu passei pelo homem na mesma esquina. Estou olhando naquela árvore agora. He stopped there. I said, Mr. Andrews, we met here before. Ele parou ali. Eu disse, Sr. Anders, nós nos encontramos aqui antes. He said, yes, we have, preacher. Eu disse, sim, nos encontramos, pregador. He was a scientist, a botanist. Ele era um cientista, um botânico. And I said, what do you think about it now? E eu disse, o que você pensa a respeito disso agora? He looked over that big tree that I'm looking at. Ele olhou para aquela grande árvore que estava examinando. He said, preacher, build me a tree. Ele disse, pregador, cria uma árvore para mim. Oh, it can't be done. Oh, isso não pode ser feito. But because Christ raised from the dead. That's it. Mas por que Deus? Porque Cristo ressuscitou dos mortos, é isto. He's with us. Ele está conosco. Mrs. Reese, if she's present, she's telling me here. A senhora Reese, se ela estiver presente, ela estava me dizendo aqui. Recently, her and her daughter was over the river, and this poor old woman begging on the corner. She had a dime to get back home. Recentemente, ela e sua filha estavam do outro lado do rio e havia uma pobre mulher mendigando na esquina. Ela tinha 10 centavos para voltar. So she passed by, and the Holy Ghost said to her, "Go back and give that poor old woman that dime." Então ela passou direto e o Espírito Santo lhe disse: volte e dê àquela pobre mulher esses 10 centavos. Well, she said, "It's all I got to cross the river." Ora, ela disse: é tudo que tenho para atravessar o rio. He said, "I'm the Lord." Amen. Ele disse: eu sou o Senhor. Amém. She went back and said, "Sister, forgive me." Ela voltou e disse: irmã, me perdoe. Put her arms around her and said, "The Lord told me to come back and give you this dime." Colocou seus braços ao seu redor, disse: o Senhor me disse para voltar e lhe dar esses 10 centavos. Her mother said, "Mother, how are we going to get home?" Sua mãe disse: mamãe, como vamos voltar para casa? She said, "That's up to God. We can walk the bridge, maybe." Ela disse: isto depende de Deus. Podemos atravessar a ponte andando, talvez. And when he turned around and walked about half a city block from there just before they come to the station, to where they was to get on at. E quando virou-se cerca de meio quarteirão dali, pouco antes de chegar à estação, onde elas teriam que entrar, Her daughter said, "Looky here, mother, here lays the dime on the street." sua filha disse: veja aqui, mamãe, aqui estão 10 centavos na rua. What was it? Christ! O que foi aquilo? Cristo.
He's with you many times and you don't know it. Ele está contigo muitas vezes e você não sabe disto. That's Him. Isto é Ele. Just follow the way He leads you. Apenas siga do modo que Ele te guiar. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Onde Ele me guiar, eu seguirei. Eu irei com Ele por todo o caminho. Though through valleys dark and shadowy, He'll be with me every day. Embora através de vales e sombras, Ele estará comigo a cada dia. That's right. Isto é correto. And as He moved down Cleopas and them, watch. Enquanto Ele andava, Cleófas e seus, observe. When Christ began to speak, He never went off on some kind of a tantrum. Quando Cristo começou a falar, Ele nunca partiu para algum tipo de mau humor. He never went off on some kind of theology. Ele nunca partiu para algum tipo de teologia. He opened up the Scriptures. Ele abriu a Escritura. That's the way He does it yet today. É assim que Ele ainda faz hoje. And He began, He said, "Oh, foolish of heart. So why are you so sad about it?" E Ele começou, Ele disse, ó necios de coração, disse, por que estáis contristados? They said, "Are you just a stranger, sir?" Eles disseram, és tu apenas um estranho, Senhor? All men looked alike. He didn't dress like a rabbi or priest. Todos os homens se parecem. Ele não se vestia como um rabino ou sacerdote. He dressed like an ordinary man. Ele se vestia como um homem comum. So when Então, quando ele walked among them, andou no meio deles, they'd been with Him for 3 years and a half, and they still didn't recognize Him. ele havia estado com eles por 3 anos e meio, e mesmo assim não o reconheceram. He said, "Why are you so slow of heart?" Ele disse, por que sois tão tardos de coração? He said, "Well, are you a stranger?" Disse, bem, és tu um estranho? He said, "Don't you know that Jesus of Nazareth, who we expected to be the King, has been killed and buried, and this is the 3rd day?" Disse, não sabes que Jesus de Nazaré, que esperávamos ser o rei, foi morto e sepultado, e este é o 3º dia? He said, "And now we had some women come to us this morning, said they seen a vision of some angels, and we just considered it not." Ele disse, e agora tínhamos até mesmo algumas mulheres conosco nesta manhã, que disseram ter visto a visão de alguns anjos, e apenas não consideramos isto. So all these things are going around Jerusalem like it is. Disse, todas estas coisas estão acontecendo ao redor de Jerusalém assim. He said, "Why are you so slothful of heart? Ele disse, por que sois tão tardos de coração? Why are you so foolish? Didn't you believe the prophets?" Por que sois tão tolos? Não crestes no profeta? Oh my. Oh, que coisa! Can't you believe the word? Não podeis crer na palavra? Said, "Don't you know that all the prophets said that Christ must suffer first and then enter into His glory?" Disse, não sabeis que todos os profetas disseram que Cristo deve sofrer primeiro e então entrar na sua glória? And He began with Moses. That's Genesis. E ele começou com Moisés, isto é, Gênesis, And explained to them as He walked along the road all the precepts of the Old Testament, what was to take place. e lhes explicou enquanto andavam pelo caminho todos os preceitos do Velho Testamento que tinham que acontecer. Wouldn't you like to have been in company there that morning? Não gostaria você de estar fazendo companhia ali naquela manhã? But you are this morning. Mas você está fazendo nesta manhã. He's just as alive today as He was then. Ele está simplesmente tão vivo hoje como ele estava então. He said, "I am He who was dead and is alive forevermore. And because I live, ye shall live also." Ele disse, eu sou aquele que esteve morto e está vivo para sempre. E porque eu vivo, vós também vivereis. You're Tu és
Not only is he here alive, but you're alive with him. Ele não está apenas vivo aqui, mas você está vivo com ele. This great hope that you have within your heart makes you alive. Esta grande esperança que você tem dentro do seu coração te deixa vivo. Even death itself has nothing that can shatter that beautiful hope that rests yonder in Christ Jesus to every believer. Até mesmo a morte não tem nada que possa escurecer aquela linda esperança que descansa além em Cristo Jesus para cada crente. Though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die, he said. Ainda que esteja morto, viverá. E quem viver e crer em mim nunca morrerá. Ele disse. Oh, when he went to the grave of Lazarus, these words were spoken in St. John 11. Oh, quando ele foi para a sepultura de Lázaro, estas palavras foram ditas em São João 11. Now, as he walked along, and after a while he made out like he was going to go on past the little place. Agora, enquanto ele andava, e após algum tempo, ele fez como quem ia passar adiante para outro lugar. You know, sometimes he does that. Sabe, às vezes ele faz isso. Have you ever thought of that mother, you in the wheelchair? It look like he's just going to pass you by. Você já pensou nisto, mãe? Você na cadeira de rodas e parece que ele vai passar direto por você? You ever think of it, brother, sister? You people out there that's turned down today by cancer? Você já pensou nisto, irmão, irmã? Vocês, pessoas ali fora que estão desenganadas hoje pelo câncer? The doctors turned you down, nothing they can do. Os médicos te desenganaram, nada podem fazer. You that say, well, Você que diz, bem, se that woman sitting there was just a shadow and the best of doctors and the cancer was in the uterus first, wasn't it, sister? aquela mulher assentada ali era apenas uma sombra e os melhores médicos e o câncer estava primeiro no útero, não estava, irmã? Went into the spine and even the holes was eat through her intestinal tracts and things. Subiu para a espinha e até mesmo os orifícios foram comidos no aparelho intestinal dela e coisas. How could she live? Como poderia ela viver? That's what her doctor said to me. How can she live? Foi isto que o seu médico me disse. Como poderia ela viver? I said, because he lives. That's why. Eu disse, porque ele vive, esta é a razão. It isn't for me to question. Não é para eu questionar, It's for me to believe it. Right. é para que eu creia nisto. Correto. Said, thus saith the Lord, sister. I've never been in your place, but there's a little chicken house back here. In 3 days you'll visit it. Disse, assim diz o Senhor, irmã, eu nunca estive na sua casa, mas há um pequeno galinheiro ali atrás. Em 3 dias você irá ali. She did. Ela foi. That's right. She's here yet this morning because he lives. E ela ainda está aqui nesta manhã, porque ele vive. He made out like he's going to let her die. Ele fez de conta que ia deixá-la morrer. When I come to her house, she said, preacher, I'm not worthy that a minister would come into my house. I'm a sinner. Quando fui à sua casa, ela disse, pregador, não sou digna de que um ministro entre na minha casa, pois sou uma pecadora. I said, that's what Jesus died for you sinners. E eu disse, foi para isto que Jesus morreu, por você, pecadora. His reputation's made where sinners are. That's right. Sua reputação se dá onde estão os pecadores, correto? His reputation is not hurt by sinners, it's made by sinners. Sua reputação não é arruinada por pecadores, é formada por pecadores. It's self-righteous is where he's hurt. That's right, that you won't humble yourself to him. É a hipocrisia que o fere, correto? Isto é certo quando você não se humilha a ele. Notice, Observe, and he made like he would pass by. ele fez como se fosse passar direto. Dad, you with the heart trouble. Mother, you with the cancer. It's going to die. You know you got to die. Papai, você com problema no coração. Mamãe, você que vai morrer com câncer.
Você sabe que você tem que morrer. Maybe Talvez you say, well, I've been a Christian all my life, Brother Branham. você diz, bem, eu fui cristão por toda a minha vida, irmão Branham. Why would it happen? Porque isto aconteceria? I've asked him, Eu tenho indagado a ele. but maybe he just made like it's going to go by. Mas talvez ele simplesmente esteja fazendo como se fosse passar direto. That's what he done to Cleopas and them. Foi isto que ele fez com Cleófas e outros. He said, made out like he knew all the time he was going in. Ele disse, fez como que ele sabia o tempo todo que ele ia entrar. He knew all the time he was going with them. Hey. Ele sabia o tempo todo que ele estava indo com eles. So he said, they act like he's going on by, and they constrained him. Então ele disse, eles agiram como se ele estivesse passando e eles o constrangeram. Come in. We love you. Entre, nós te amamos. That's the way. Esta é a maneira. Come in and abide with us. Entre e fique conosco. Can you do that today? Pode você fazer isto hoje? Can the Methodists do that? Podem os metodistas fazerem isto? The Baptists, the Presbyterians, the Nazarenes, the Pilgrim Holiness, the Catholics, the Lutherans? Can you do that? O batista, o presbiteriano, o nazareno, o peregrino de santidade, os católicos, os luteranos, pode fazer isto. Regardless of what church says, Não importa o que a igreja diga. come in and abide with me. This is resurrection morning. Venha e fique comigo nesta manhã de ressurreição. Come and abide with us. Venha e fique conosco. He's never asked unless you receive. Ele nunca reclama, a não ser que você receba. He said, ask and you shall receive. Knock, it'll be open. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Seek and you shall find, for every one that seeketh findeth. To him that knocketh it shall be open. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. That's right. Correto? Ask and you shall receive. Pedi e recebereis. No, maybe you will receive. Não talvez você receberá. Receberá. And they asked him, come in with us. E eles lhe rogaram, entre conosco. He turned, come back, walked into the little hut. Ele virou, voltou, entrou na pequena cabana. It might have been a little adobe on the side of the road, as many of the Syrian countries there have those little adobes, made up with mud and so forth, sticks, poor. Pode ter sido uma pequena casa de adobe ao lado do caminho, como muitos dos países sírios ali tinham. Aquelas pequenas casas de adobe, feitas com lama e coisas assim, varas, pobre. Why would the King of Glory ever stoop to come into a place like that? Porque o Rei da Glória se curvaria para entrar em um lugar como aquele? But there's never a place too little. Mas não há um lugar tão pequeno. There's never a church too small. Não há uma igreja tão pequena. There's never a person too rejected by the world. Não há uma pessoa tão rejeitada pelo mundo. There's never a woman too fallen. Não há uma mulher tão caída. There's never a man too drunk. But he'll come when he's asked. Não há um homem tão bêbado, mas ele entrará quando ele for solicitado. Certainly ask him and find out. Com certeza, rogue a ele e descubra. May I say this, leaving it for last? Deixe-me dizer isto, deixando isto por último. There's never a person who's too sick. Never a person who's too far gone. Não há uma pessoa que seja muito doente. Não há uma pessoa que tenha ido muito adiante. Ask, and you shall receive. Peça e receba. Let me come in and make my abode with you. I'd like to talk to you a few minutes. Deixe-me entrar, deixe-me permanecer contigo. Eu gostaria de falar contigo por alguns minutos. And they invited him. E eles o convidaram. He came in.
And when once inside and the doors of the world shut out, alone with Jesus, ele entrou. E uma vez dentro, as portas do mundo se fecharam, a sós com Jesus. there you are. Aí está você. If he can only get you to yourself once, if he can only get you away from the crowd, the pleasure-seeking crowd. Se ele puder apenas te conseguir uma vez, se ele puder apenas te afastar da multidão que está à procura de prazeres, If he can only get you away from the doubters that says the days of miracles is past. se ele puder apenas te afastar dos céticos que dizem os dias dos milagres passaram, If he can ever get you away from the people that says there's no more feeling of religion. se ele puder alguma vez te afastar das pessoas que dizem não existe mais sentimento de religião, The heartfelt religion that our fathers bled on the battlefield for, there's nothing to it. a religião sentida no coração pela qual nossos pais sangraram no campo de batalha, não há nada disto. If he can ever get you alone one time and all your ideas shut outside, Se ele alguma vez te pegar a sós, uma vez todas suas ideias fechadas do lado de fora, if he can ever get a group of people together like that, there would be a repeat of Pentecost. se ele pudesse obter um grupo de pessoas assim, haveria uma repetição do Pentecostes. If he could ever get a church like that, there'd be a revival that would sweep the nation. Ele poderia obter uma igreja como aquela, haveria um reavivamento que varreria a nação. Get alone with him. Fique a sós com ele. While he was alone, the doors shut, the world outside. He picked up some bread and he broke it. E enquanto ele estava a sós, as portas fechadas, o mundo do lado de fora, ele apanhou um pedaço de pão e o partiu. And just the way he done it, they knew it had to be him. Então, logo que ele o fez, eles souberam que só podia ser ele. Their eyes were open. They'd talked to him all day. Seus olhos se abriram, eles tinham falado com ele o dia todo. They'd fellowship. Eles tiveram companheirismo. They'd heard him preach along the road through the journey of the heat of the day. But when once alone, he made himself known to them and their eyes come open. Eles o tinham ouvido pregar pelo caminho, através da jornada, do calor do dia. Mas uma vez só, ele se fez conhecido a eles. Então, seus olhos se abriram. Oh, if he could only get this group of people at this hour. If he could only get you to a place alone where you would notice. Oh, se ele pudesse simplesmente obter este grupo de pessoas nesta hora, se ele apenas pudesse se tornar em um lugar a sós, onde você não observaria. Say, I'm sitting by a Methodist this morning and I'm a Baptist. Digamos, estou sentado do lado de um metodista nesta manhã e sou um batista. Hey, you mustn't do that. Ora, você não deve fazer isso. You must shut the world out. Shut the other people out. Você deve fechar o mundo do lado de fora, fechar as outras pessoas do lado de fora. You must walk alone with Christ. Você deve andar sozinho com Cristo. If he ever gets you alone, then your eyes come and say, why it was him all the time? Se ele alguma vez te encontrar sozinho, então seus olhos se abrirão. Dirá, ora, era ele o tempo todo. Then he'll do something here this morning, the way he used to do it, and the way he does it today. Então ele fará algo aqui nesta manhã, assim como ele costumava fazer, e do modo que ele o faz hoje. For he has to do the same thing today that he did then, act on the same principle, or he isn't the same yesterday, today, and forever. And he did wrong when he acted there. Pois ele tem que fazer a mesma coisa hoje que ele fez então, agir nos mesmos princípios, ou ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele agiu errado quando ele agiu ali. If Christ in the... Se Cristo no... Here it is. Yes.
Aqui está. Receba isto. Christ at the first resurrection and made himself known to these apostles by something that he did when he was here on earth to prove to them that he was risen from the dead and it was he. Cristo na primeira ressurreição e se fez conhecido àqueles apóstolos através de algo que ele fez quando ele estava aqui na terra, para lhes provar que ele havia ressuscitado dos mortos e era ele. He's under the same obligations to move this morning in this tabernacle. Ele está sob as mesmas obrigações para se mover nesta manhã, neste tabernáculo, To do things here in this church this morning that he did when he was here on earth in the same manner. para fazer coisas aqui nesta igreja, nesta manhã, que ele fez quando ele estava aqui na terra, do mesmo modo. He's obligated the same way to act when the same crisis arrives. Ele está obrigado a agir do mesmo modo quando a mesma crise chegar. Now, for another few moments, if you stand it, I want to come to my other scripture quickly. Agora, para outros poucos momentos, se vocês aguentarem isto, eu gostaria de dizer, e ir até a minha outra escritura rapidamente. He is arisen from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. The highest of heaven became the lowest of the earth. O mais alto do céu se tornou o mais baixo da terra. He passed through a city, Jericho, the lowest city in the world. And the littlest man in the city had to look down to see him. Ele passou através de uma cidade, Jericó, a cidade mais baixa do mundo. E o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. That's right. Correto. How low did he come? Com baixo ele se tornou. Did you ever think of it? Você já pensou nisto? He become me, that I through grace might become him. Ele se tornou em mim, para que através da graça eu me tornasse ele. He becomes sin, knowing no sin, that I by sin might be righteous in the sight of God. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. That's what he did for you. Foi isto que ele fez por ti. That's what he did for you, sinner friend, this morning. Foi isto que ele fez por você, amigo pecador, nesta manhã. How could you turn him down? Como você poderia rejeitá-lo? Now, notice. Agora observe. Now that was his earthly work was finished. Agora aquilo foi seu. Sua obra terrestre foi consumada. At the resurrection, he proved everything he said. Na ressurreição, ele provou tudo o que ele disse. Now he's got another work to do that the world knows little about. That's right. Agora ele tem outra obra para fazer, que o mundo pouco conhece. Correto. His next work in his ascension. We want to speak on that for a moment. Sua próxima obra em sua ascensão. Queremos falar sobre isso por um momento. After he's risen from the dead, after he's already here on earth and proving himself alive by infallible proofs, that he's doing the same things that he did when he was here in flesh. Depois dele ressuscitar dos mortos, depois dele já estar aqui na terra e se mostrando vivo através de provas infalíveis, que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando ele estava aqui em carne. And here he is walking, breaking bread and eating with them. Oh, the same Jesus. He's proved it. E aqui está ele andando, partindo pão e comendo com eles. Oh, o mesmo Jesus. Ele provou isto. Now the ascension comes. Agora a ascensão chega. Now the time comes. Agora chega o tempo. Did you ever know? The Bible said that he ascended up on high, far above every heaven. Você sabia? A Bíblia diz que ele subiu ao alto, bem distante de através de cada céu. This earth belonged to the devil. Esta terra pertencia ao diabo. Through the fall, this earth was given to the devil. Através da queda, esta terra foi dada ao diabo. Every kingdom of this world is governed by the devil. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo.
We hate to think that, but the Bible says it is. Odiamos pensar nisto, mas a Bíblia o diz. That's the reason we have wars and shooting and fighting and trouble, is because the kingdoms of this world is the kingdoms of the devil. Que esta é a razão pela qual temos guerras, tiros, lutas e problemas. É porque os reinos deste mundo são os reinos do diabo. The Bible said so. Assim diz a Bíblia. And in the great millennium which is to come, the Bible said, "Rejoice, all you heavens, and you holy prophets of the earth, for the kingdoms of this earth have become the kingdoms of our Lord, and he shall rule and reign forever." E no grande milênio que está por vir, a Bíblia diz: regozijai todos os céus e a vós, santos profetas da terra, pois os reinos desta terra se tornarão os reinos do nosso Senhor. E nós, Ele governará e reinará para sempre. Now, they will become. Agora eles se tornarão. We'll have no more war then when he comes. No more sickness, no more trouble. Não teremos mais guerras então, quando Ele vier. Não mais enfermidades, não mais problemas. Now notice, when he had died, Agora observe, quando Ele morreu, they so little spoke of this ascension. há tão pouco falado sobre esta ascensão. It's one of the greatest days when he ascended up. Because all over the earth, since the day in the Garden of Eden that sin was committed, all heavens were shut off from mankind. É um dos maiores dias quando Ele ascendeu, que sobre toda a terra, desde o dia do Jardim do Éden, que o pecado foi cometido, todos os céus foram fechados para a humanidade. Satan is the prince of the power of the air. Satanás é o príncipe do poder dos ares. Right. Correto? Why art thou falling from heaven, O Lucifer? Porque caíste do céu, ó Lúcifer, No man could see into glory. ninguém podia ver a glória. No man could understand, because the power is just above it. Ninguém podia compreender, porque o poder está acima de nós. Heaven means atmosphere above. And then all these powers are shut off from mankind because of sin. Céu significa acima da atmosfera. E então todos esses poderes foram fechados para a humanidade por causa do pecado. But when he had died and had rose again and come up, Mas quando ele morreu e ressuscitou e subiu, the Bible said no one has ascended up but he that came down first. A Bíblia diz: ninguém subiu a não ser aquele que primeiro desceu. When he was in heaven, he was the Logos that went out of God in the beginning. And he came down on earth and was not to be made an angel. Quando ele estava no céu, ele era o Logos, que saiu de Deus no princípio. E ele desceu na terra, e não para ser feito um anjo. He came down on earth and took the form of a bondsman, not an angel. Ele desceu na terra, tomou a forma de um fiador, não de um anjo. Not come down in the great Jehovah glory. Não desceu na grande glória de Jeová. But he came down as a man, to redeem man, to die for man, to die as a man. Mas ele desceu como um homem para redimir o homem, para morrer pelo homem, para morrer como um homem. He never died as God, he died as a man. Ele nunca morreu como Deus, ele morreu como um homem. The sin of man was up on the Son of Man, and he had to become a man in order to pay the penalty. O pecado do homem estava sobre o Filho do homem, e ele teve que se tornar um homem a fim de pagar a pena. What did he do? O que ele fez? The Bible said he was made a little lower than the angels in order for death, that he might take away and abolish sin and take away sickness from the world. A Bíblia diz: ele foi feito um pouco menor que os anjos para a morte, para que ele pudesse tirar e abolir o pecado e tirasse as enfermidades do mundo. Now when he came down from the highest Logos, from God, he came down through angels and came down and was made a man, and he said, I am not even a man, I am a worm and no man. Agora, quando ele desceu do alto, Logos de Deus, ele desceu através de anjos
e desceu e foi feito homem. E ele disse: não sou nem mesmo um homem, sou um verme e não um homem. For he was despised and rejected. Pois ele foi desprezado e rejeitado. There was no beauty we should desire him. Não havia beleza para que pudéssemos desejá-lo. He was marred above every man. Ele foi o mais desfigurado dos homens. He was probably a little skinny, spindly-looking fellow. Didn't look like a king. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, magro, de aparência delgada. Não se parecia com um rei. Many times that people judge people by the way they dress or by their stature. Muitas vezes o povo julga as pessoas pela forma que se vestem ou pela sua estatura. Man is not judged by how big he is and how strong his muscles. O homem não é julgado pelo seu tamanho ou por quão fortes sejam os seus músculos. Man is judged by character, and character alone. O homem é julgado pelo caráter e apenas o caráter. I've seen men that weigh 200 pounds and didn't have an ounce of man about them. Já vi homens que pesavam 200 libras e não tinham nenhuma grama de homem neles. Man is judged by character, what he is in his heart. O homem é julgado pelo caráter, o que ele é no seu coração. And Christ was not judged by physical strength, but he was judged by character. E Cristo não foi julgado pela força física, porém ele foi julgado pelo caráter. Never a man ever lived like him, or never a man could ever die like him. Nenhum outro homem viveu como ele, ou nunca um homem poderia morrer como ele. Never a man could have sinned up on high like him, because he was God. Nenhum homem poderia subir ao alto como ele, porque ele era Deus. I am no man. Não sou um homem. He made of himself no reputation. Mas aniquilou-se a si mesmo. Did you ever think Você já pensou? the man that made an artificial eye made a reputation? O homem que fez o olho artificial teve um bom conceito. The man that made false teeth made a reputation. O homem que fez a dentadura teve fama. The man that made a wooden arm made a reputation for himself. O homem que fez o braço de madeira teve um bom conceito para si mesmo. But the man who made the original eye, the man who made the original arm, made of himself no reputation, but become a servant, a bondsman unto men who were sinners, that he might win them back. Mas o homem que fez o olho original, o homem que fez o braço original, aniquilou-se a si mesmo, porém se tornou um servo, um fiador aos homens que eram pecadores, para que ele pudesse ganhá-los de volta. How could a man in his right mind know the gospel truth of that and reject the man? Reject that offer God has given to save the man from a life of sin. Como poderia um homem, sua mente sã, conhecer a verdade do Evangelho e rejeitar o homem, rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar o homem da vida de pecado? How can he do it? Como pode ele fazer isto? I just can't understand it. How that you could reject such a one. Eu simplesmente não posso compreender isto. Como podes rejeitá-lo? When he's not here to make anything that you have to do for him, but just offering you a way of escape from the things that you're going to, and became that for you. Quando ele não está aqui para que você tenha que fazer qualquer coisa por ele, mas apenas lhe oferecendo uma válvula de escape das coisas para as quais você está indo e se tornou aquilo por você. When he did, when he was dying out at Calvary, everything had rejected him. Quando ele o fez, quando ele estava morrendo ali no Calvário, todos lhe haviam rejeitado. They'd spit on him. His face was full of mockery spit. Eles haviam cuspido nele, sua face estava cheia de cuspe, de zombaria. They had a rag around his eyes and hit him on the head and said, if you're a prophet, tell us who hit you. Eles colocaram um trapo ao redor de seus olhos. Eles lhe bateram na cabeça e disseram, se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. A little woman ran into the midst of him and said, what has he done but heal your sick and raise your dead and done good? Uma mulherzinha correu para o meio deles e disse, o que fez ele?
a não ser curar os enfermos, ressuscitar os mortos e fazer o bem. They smacked her in the mouth and said, would you listen to that woman instead of your priest? Eles bateram na sua boca e disseram: vocês vão dar ouvidos a esta mulher em vez de ouvir os seus sacerdotes? Away with such a person! Tire esta pessoa daqui. And his own dear mother, walking in his bloody footprints, God, let me walk the same way as he went yonder to Calvary. Down in her heart was a wondering. E sua própria mãe, andando em suas pegadas sangrentas. Deus, deixa-me andar do mesmo modo. Enquanto ele seguia para o Calvário, no fundo do seu coração estava querendo saber. When she seen her darling child die yonder, a man 33 years old and looked like 50, the Bible said, of his strain into where he probably turning gray. Quando ela viu seu querido filho morrendo ali, um homem com 33 anos de idade, e sua aparência era de 50, a Bíblia diz, por sua tensão, e ele provavelmente havia se tornado grisalho. And the grim look on his face where he was suffering, not so much physically, but as it was agony. E o olhar severo em sua face, pois estava sofrendo, não tanto fisicamente, mas como se fosse em agonia. The Bible said that his blood and water separated from each other, and any doctor or anything can tell you that knows the chemistry of blood that only sorrow will do that. A Bíblia diz que o seu sangue se separou um do outro. E qualquer médico, qualquer um, pode lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. He never died from a Roman spear, neither did he die from a nail drove in his hand or his feet. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado em sua mão ou no seu pé. But he died of a broken heart being rejected. Mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. He came to his own received him not. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. He said, Brother Branham, I wish I could have stood there that day at Calvary. Diz, irmão Branham, eu gostaria de ter estado ali no dia do Calvário. Brother, you're standing in a better place today. Irmão, você está de pé em um lugar melhor hoje. You're standing in the presence of a resurrected Lord Jesus who has proved himself triumph. Você está diante da presença do Senhor Jesus ressurreto, o qual triunfou por si mesmo. Look at him as he stands there. Then after he rose from the dead, then we notice here that as he went on then. Vejam ali de pé. Então, depois que ele ressuscitou dos mortos, então observamos aqui que enquanto ele seguiu em frente, então, After he talked with his disciples, the Bible said he ascended up on high. depois que ele falou aos seus discípulos, a Bíblia diz, ele ascendeu ao alto. What did he do? He took O que ele fez? Ele tomou. he was sure come down the Logos from heaven. When he went back, he took with him Ele esteve aqui, desceu o Logos do céu. Quando ele voltou, ele tomou consigo the high priest, being a high priest, anointed with the torchlight of his own blood. o sumo sacerdote, sendo um sumo sacerdote ungido com a tocha de luz do seu próprio sangue. When he went down, all these powers here that accused wouldn't let God and man fellowship. Quando ele desceu ali, todos estes poderes aqui que acusavam não permitiam que Deus e o homem tivessem companheirismo. It had been broken in the Garden of Eden. Isto havia sido rompido no Jardim do Éden. Sin done the thing. O pecado fez a coisa. Satan had the domain of this earth was Satan's. Satanás tinha o domínio desta terra, era de Satanás. It belonged to the devil. Ela pertencia ao diabo. But when he come, the anointed high priest, Mas quando ele chegou, ungido, sumo sacerdote, as the high priest Aaron went in to the holiest of holies behind the veil, anointed with the precious anointing oil, walking a certain way. como um sumo sacerdote, Arão entrava no Santo dos Santos atrás do véu, ungido com o óleo precioso da unção, andando de um determinado modo.
saying, Holy, holy to the Lord, as he walked in as a type of Christ with the blood of the Lamb before him. Cantando, Santo, Santo ao Senhor, enquanto ele entrava como um tipo de Cristo, com o sangue do Cordeiro diante de si. And if he went any other way, he would die. E se ele entrasse de algum outro modo, ele morreria. Christ, with his own blood, as a high priest anointed with the power of God, raised from the dead and tore down the dominion of Satan. Cristo, com seu próprio sangue, como um subsacerdote ungido com o poder de Deus, ressuscitado dos mortos, derrubou o domínio de Satanás. As he broke the domains, he went to heavens beyond heavens, and he was come to the lowest on earth. Quando ele derrubou o domínio, ele foi ao céu além dos céus. E ele estava vindo do mais baixo da terra. And was seated up in heaven, and God set him on a pinnacle until he has to look down to see heaven. Amen. E foi recebido no céu, e Deus o colocou em um pináculo, de modo que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Amém. Oh, wonder he's the mighty conqueror as he stands yonder today in the domain forever and ever. Não é de se admirar que ele seja o poderoso conquistador. Assim ele está ali do outro lado hoje, no domínio para sempre. Isaiah said, unto us the son is born, unto us a child is given. Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. And his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father, and of his domain there shall be no end, forever and ever. E se chamará seu nome Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus poderoso, Pai da eternidade, e o seu domínio não terá fim, para sempre e sempre. He'll reign on the throne of David, seated in the heavens far above. Ele reinará no trono de Davi, assentará nos céus dos céus, bem acima. Every angel, archangel, every principality and power he tore down and spoiled at his crucifixion and resurrection, everything Satan had. Cada anjo, arcanjo, cada principado e poder, ele derrubou e destruiu na sua crucificação tudo que Satanás tinha. He broke through the veil of sin. Ele rompeu através do véu do pecado. He tore it apart with the high priest's blood of his own body. Ele dilacerou com o sangue do sumo sacerdote do seu próprio corpo. He come to the next, what was it? Ele foi ao seguinte, o que era? It was a veil of sickness that held over people. He tore it apart. Era um véu de enfermidade que estava sobre o povo. Ele o rasgou. For he was wounded for our transgression. With his stripes we were healed. Pois ele foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. He went through the great veil yonder of sickness, the great veil of sin. Ele passou através do grande véu do além, da enfermidade, o grande véu do pecado. He went through the great veil of worry. Ele foi além do grande véu da preocupação. He went through the great veil of fear. Ele foi além do grande véu do temor. He tore every one of them down. Ele rasgou cada um deles. And ascended so high and received the name above every name that's named in the heavens above, or in earth below, or in the world to come. E subiu tão alto e recebeu o nome acima de todo nome que é chamado em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou no mundo que há de vir. God taking that lovely one who stooped down so low that even he didn't have a place to be born or a place to die. Deus tomou aquele amado qual se humilhou tanto que ele não tinha nem mesmo um lugar onde nascer ou em um lugar onde morrer. God exalted him on high and give him a crown of glory, honor and a name above every name. Deus o exaltou no alto e lhe deu uma coroa de glória sob um nome acima de todo nome. There he sits today, the mighty conqueror, since he rent every veil in two. Ali está ele assentado hoje, o poderoso conquistador, desde que ele rasgou o véu em dois. The veil of sin was rent in two. O véu do pecado foi rasgado em dois. The veil of sickness was rent in two.
O véu da enfermidade foi rasgado em dois. And every veil that kept man away from God was rent in two. E cada véu que mantinha o homem longe de Deus foi rasgado. Cada poder. I am the way, the truth, and the life. He broke every power. He scattered every devil. He made a searchlight from glory. Ele dispensou cada demônio. Ele fez um holofote da glória naquele dia. And oh, the old prophet, when he was laid down on the bed of stone that night, this pillar of stone, he saw the angels ascending and descending. E ó, o velho profeta, quando ele deitou ali na cama de pedra naquela noite, e seu travesseiro era uma pedra, ele viu os anjos subindo e descendo. Notice in the first place it was descending and ascending. Observe, em primeiro lugar, estava subindo e descendo. But this time it was God and man ascending and descending on the ladder of Jacob, as we would call it. Mas desta vez era Deus e o homem subindo e descendo na escada de Jacó, como chamaríamos isto. When he broke every power, spoiled every domain, and sat at the right hand of the Majesty on high, far above everything. Quando ele rompeu todos os poderes, cada domínio, e está sentado à destra da majestade no alto, bem acima de tudo. The channel of the Holy Ghost in this dark world is laying open for whosoever will. They come and be baptized into this great channel of His blessings and receive the redemptive blessings that He died for. O canal do Espírito Santo neste mundo escuro está aberto para quem desejar. Pude vir e ser batizado neste grande canal de suas bênçãos e receber as bênçãos remidoras pelas quais ele morreu. Men and women, how could you turn such a one down when he's sitting there clothed in His majesty? Homens e mulheres, como podem rejeitá-lo quando ele está sentado ali, vestido em sua majestade? How he sits in His glory this morning. Como ele está sentado na sua glória nesta manhã? What do you do? O que você faz? He came here to the world homeless, to make a way for homeless men and women. Ele veio aqui para o mundo sem lar, para abrir um caminho para homens e mulheres sem lares. For men and women who has no hope. For men and women who has no place to go. Onde homens e mulheres que não têm esperança, para homens e mulheres que não têm lugar para ir. For homeless wonders who are pleasure crazy, walking down the streets today and horse races, gamblings and so forth, trying to find a comfort. Para peregrinos sem um lar, que estão loucos pelo prazer, andando pelas ruas hoje, nas corridas de cavalos, jogatinas e assim por diante, tentando encontrar um conforto. He made a place for them, every man. And it's as free as the water runs, whosoever will, let him come. Amen. Ele fez um lugar para eles, cada homem, e é tão gratuito como a água que corre. Quem desejar, venha. You can't walk outside of this veil. Você não pode andar fora deste véu. You've got to come in here to find out. Você tem que entrar aqui para descobrir. You've got to get here where there's nothing between you and God, where the angels of God can descend and ascend back and forth, bringing the messages of God back and forth to the individual. Você tem que entrar aqui, onde não haja nada entre você e Deus, onde os anjos de Deus possam descer e subir para cima e para baixo, trazendo a mensagem de Deus de um lado para o outro, ao indivíduo. There's nothing between my soul and the Savior, the poet said. Não há nada entre minha alma e o Salvador, disse o profeta. There he sits, the mighty conqueror. Ali está ele assentado, o poderoso conquistador. He rent every veil in two. Ele rasgou cada véu em dois. He rent the veil that you could be saved. Ele rasgou o véu para que você pudesse ser salvo. He rent the veil that if you've committed adultery, if you have cursed, if you've done anything wrong. Ele rasgou o véu no caso de você cometer adultério. Se você tiver blasfemado, se você fez qualquer coisa errada, He rent that veil for you. ele rasgou aquele véu para você. That stick that Satan holds over you, he rent it if you only receive him.
aquilo que Satanás segura sobre você, ele rasgou. Se você simplesmente o receber. If you're sick today and the doctor says you can't get well, he ripped that veil in you, and everything is broken before God. Se você está enfermo hoje e o médico diz que você não pode ficar bom, ele rasgou aquele véu em dois e tudo foi rompido diante de Deus. He rent every veil. Ele rasgou cada véu. He cut down every domain, and he sits there today, the mighty conqueror, since he rent the veil in you. Ele derruba cada domínio e ele está sentado ali hoje, o poderoso conquistador, desde que ele rasgou o véu em dois.